Paz e bem, meus irmãos, vamos iniciar a leitura do capítulo 7º do nosso tratado sobre os efeitos maravilhosos produzidos por esta devoção numa alma que a segue fielmente. Antes de iniciar essa leitura, vamos fazer a nossa oração diária. Vinde, Espírito Criador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Vinde, Espírito Criador, visitai os corações dos vossos seguidores, preenchei com a graça do alto estes corações que vós criastes. Sois o Espírito Consolador, a dádiva de Deus Todo-Poderoso, a fonte de água viva, o fogo divino, a caridade, a unção invisível das almas. Vinde então com vossos 7 dons preciosos, vós que sois o dedo de Deus, vós que sois o conteúdo da promessa do Pai, vós que colocais o verbo do Pai em nossos lábios, iluminai os nossos espíritos com vossa luz, abrasai os nossos corações com vosso amor e santificai em todos os tempos nossa frágil carne. Bani de nós o espírito de tentação, preenchei-nos com vossa paz infalível, sede vós mesmo nosso guia, de modo que possamos evitar tudo que possa ser prejudicial à nossa salvação. Ensinai-nos a compreender o Pai, ensinai-nos a compreender o Filho e a vós mesmo, e sede sempre o objeto de nossa fé. Por isso, seja a glória em todos os tempos, para Deus Pai, para o Filho ressuscitado, para vós, Espírito Santo. Amém. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovaremos a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu querido irmão, esteja convencido de que, se você se tornar fiel às práticas interiores que lhe mostrarei a seguir, receberá os frutos que ela produz no coração fiel. Artigo 1º. Conhecimento e desprezo de si mesmo. Através da luz que você receberá do Espírito Santo por meio de Maria, sua amada esposa, você conhecerá sua inclinação para o mal, sua corrupção e incapacidade de fazer qualquer bem, quando Deus não é tido como o princípio. Enquanto autor da natureza e da graça, em decorrência desse conhecimento, você se desprezará de si mesmo, assim como não pensará em você, senão com terror. Você se olhará como um molusco que tudo queima com sua baba, ou como um sapo que em tudo instila seu veneno, ou como uma cascavel ardilosa que não procura senão atraiçoar. Finalmente, a humilde Maria o fará participar de sua genuína humildade, que o levará a fazer pouco caso de si mesmo, porém, sem desprezar quem quer que seja e apreciar ser objeto de desprezo. Artigo 2º. A Santa Virgem o fará tomar parte em sua fé, que na terra foi maior do que a fé de todos os patriarcas, os profetas, os apóstolos e todos os santos. No presente momento, uma vez que já reina no céu, ela não precisa mais dessa fé, na medida que vê com clareza em Deus todas as coisas, pela luz da glória. Entretanto, com a anuência do Altíssimo, ela não perdeu essa fé ao entrar na glória, mas a conservou para mantê-la intacta na igreja militante, em favor de seus servos e servas fiéis. Portanto, grifem aí. Quanto mais você obtiver a benevolência dessa augusta princesa e virgem fiel, mais pura será a sua fé em todas as suas atitudes. Uma fé pura o bastante para fazê-lo importar-se muito pouco com o que é sensível e extraordinário. Uma fé vivificada e abastecida pela caridade, que fará todas as suas ações terem como única motivação o puro amor. Uma fé sólida e inabalável, como rocha, que lhe permitirá ficar firme e inalterável nos momentos de temporais e ventanias. Uma fé proativa e aguçada, que
que, como uma misteriosa moldura, lhe possibilitará entrar nos mistérios de Jesus Cristo, nos fins últimos do homem e no coração do próprio Deus. Uma fé corajosa pela qual você será capaz de operar maravilhas para Deus e a santificação das almas, sem hesitar. Enfim, uma fé que será o seu candelabro aceso, o seu viver em Deus, seu tesouro escondido da divina sabedoria e a arma poderosa que você empunhará para reconduzir aqueles que estão nas trevas e na sombra da morte. Toda essa parte que eu li, ela está grifada aqui. E é importante que vocês façam o mesmo aí, porque a gente vai precisar refazer essa leitura várias vezes e em vários momentos a partir de agora. Não por obrigação, mas porque ela vai nos pedir, através dos sinais que ela nos dá. Então eu vou repetir para que vocês grifem, tá? Quanto mais você obtiver a benevolência dessa augusta princesa e virgem fiel, mais pura será a sua fé em todas as suas atitudes. Uma fé pura o bastante para fazê-lo importar-se muito pouco com o que é sensível e extraordinário. Uma fé vivificada e abastecida pela caridade, que fará todas as suas ações terem como única motivação o puro amor. Uma fé sólida e inabalável como rocha, que lhe permitirá ficar firme e inalterável nos momentos de temporais e ventanias. Uma fé proativa e aguçada, que, como uma misteriosa moldura, lhe possibilitará entrar nos mistérios de Jesus Cristo, nos fins últimos do homem e no coração do próprio Deus. Uma fé corajosa pela qual você será capaz de operar maravilhas para Deus e a santificação das almas, sem hesitar. Enfim, uma fé que será o seu candelabro aceso, o seu viver em Deus, seu tesouro escondido da divina sabedoria e a arma poderosa que você empunhará para reconduzir aqueles que estão nas trevas e na sombra da morte. Para abrasar os mornos e necessitados do ouro reluzente da caridade, para vivificar os que morreram pelo pecado, para tocar e quebrantar mediante palavras suaves e penetrantes os corações de granito e os cedros do Líbano, e finalmente para não ceder ao diabo e a todos os que odeiam a salvação. Artigo 3º. Graça do amor. Essa mãe do belo amor tirará do seu coração todo escrúpulo e todo receio servil desequilibrado, abrindo-o e expandindo-o para cumprir os mandamentos de seu filho com a santa liberdade dos filhos de Deus e para inserir nele puro amor, do qual ela é a guardiã. Assim, você não será mais guiado como antes havia sido, pelo medo em relação ao Deus de caridade, e sim pelo puro amor. Você o considerará como seu pai bondoso e se esforçará para agradá-lo sem cessar. Com ele conversará cheio de confiança, como a criança com seu pai amoroso. Se por alguma infelicidade você vier a ofendê-lo, mas imediatamente se humilhar diante dele, pedindo-lhe perdão com humildade, poderá estender-lhe a mão simplesmente e reerguer-se amorosamente, sem pavor nem ansiedade, e continuará a dirigir-se até ele sem desanimar. Por isso que essa devoção é necessária para todos nós. Quando eu falo todos nós, não são só nós que estamos fazendo o estudo para esta consagração. Eu falo para o mundo inteiro, para todos os católicos. E ela é ainda mais necessária para nós que estamos aqui, que somos chamados a uma particular e perfeita devoção. Se a devoção à Santíssima Virgem é necessária para todos os homens conseguirem a salvação, ela é ainda mais necessária para nós.
E o que nós devemos fazer para seguir essa devoção de forma fiel e sermos escravos de amor, e um escravo, ele jamais serve o seu senhor esperando algo em troca, ele serve por amor, mas mesmo assim, os nossos senhores são tão bondosos, são tão caridosos, que eles nos protegem, eles nos abençoam. Mas é necessário que nós saibamos ser escravos deles, que nós precisamos aprender a perseverar, a nos entregar, a descansar na Virgem Maria e no Senhor, que eles irão nos conduzir. Nós devemos nos esvaziar do que é mal em nós. Precisamos de um mediador junto a Jesus Cristo. Nós falamos lá atrás. E esse mediador é ela. Essa mediadora é ela. Ninguém melhor do que ela para ser a nossa mediadora junto a Ele. Mas é necessário essa perseverança, o desapego do mundo, a vida em oração, a humildade e o silêncio. Vamos encerrar esse momento com a nossa oração, saudando a Virgem Maria com a Ave do Mar Estrela. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave do Mar Estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz do céu. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também. De todo o mal guardai-nos, ó dai-nos todo bem. Mostra-se nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Louvado Deus o Pai, divino sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.